compartilhar nessa noite uma palavra ao teu coração, uma palavra do coração do Pai. Eu queria iniciar dizendo que uma das maiores crises que a nossa sociedade tem experimentado, seja aquela que mostra a realidade da falta de modelos. A sociedade hoje tem carência de bons modelos, de boas referências, pessoas que sejam referências positivas para a geração que nós estamos vivendo, para essa atual geração. E eu diria que a paternidade é a mais nobre desta missão. Só que para isso requer preparo. A paternidade necessita de preparo, dedicação, necessita de abnegação, aonde nós muitas vezes temos que sacrificar algumas coisas em favor de outros. Eu falo nesta noite de paternidade dentro da família, mas falo também, e isso se aplica a uma paternidade, aonde nós, que somos servos do Senhor, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, nos tornamos discípulos do Senhor, nos tornamos aquele que Jesus deixou em Mateus dito para irmos por todo o mundo e fazermos discípulos. Então somos discipuladores, de certa maneira nós somos pais espirituais. Falo a esses também que estão nesta condição nesta noite. E esta paternidade da qual eu inicio esta palavra nesta noite, ela é responsável por que eu considero uma das maiores carências dos nossos dias. E sem ela a família, ela vai entrar em declínio, por ter que lidar com dificuldades, muitas vezes gigantescas, por ter que lidar muitas vezes com um buraco que muitas vezes é deixado pela ausência da presença paterna, da presença dos pais dentro do seio da família. E eu queria pensar nesta noite com a igreja sobre a história de um pai que vai nos servir nesta noite de um modelo, um pai que faz a diferença. Você que me ouve nessa noite, você que já é um pai, você mesmo uma mãe que faz o papel, junto com seu esposo, desta paternidade, embora eu estou falando aqui hoje especificamente da figura paterna, mas a família tem esta responsabilidade. Eu falo de um pai que deixou marcas profundas na vida dos seus filhos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Antes do livro de Salmos está o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1 nos fala, aqui nos dá uma introdução sobre a história deste homem, deste pai. Se você puder acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, talvez eles tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, homem que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. Eu poderia nesta noite intitular esta mensagem como marcas profundas deixadas para os nossos filhos. Parece que esta palavra muitas vezes ela tem uma entonação diferente do que nós queremos aprender nesta noite. Diferente porque muitas vezes eu tenho observado que pais biológicos, pais físicos, mas pais espirituais também, muitas vezes têm deixado marcas na vida dos seus filhos, mas marcas que muitas vezes nós olhamos e pensamos não são marcas boas, positivas, são marcas ruins. Talvez você poderia nessa noite parar e pensar e perguntar para você mesmo diante de Deus: quais têm sido as marcas que eu tenho deixado na minha geração, na vida dos meus filhos? Qual tem sido as marcas que eu tenho deixado na vida daqueles que são filhos na fé? São boas marcas? São marcas ruins? O que é que eu tenho feito? Nós vemos aqui que Jó, ele deixou marcas positivas, as suas atitudes marcaram positivamente a vida dos seus filhos. O versículo 8, que nós acabamos de ler, diz que perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Entenda isso, aqui o escritor está contando a história deste homem chamado Jó. E em um determinado momento da história, ele começa a contar o momento em que também, na mesma história, Satanás está na presença de Deus, ele se apresenta a Deus. Olhe isto, observe este detalhe, querido irmão e amigo que me ouve nesta noite. Satanás, ele ainda age da mesma maneira nos dias de hoje. Perguntou o Senhor a ele, a Satanás: você observou o meu servo Jó? Porque não há ninguém como ele na terra, semelhante a ele, porque ele é um homem íntegro, ele é reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha aqui algumas marcas
marcas que eu quero ter na minha vida, marcas que você precisa desejar na sua vida, que vão mudar a geração que você está vivendo, a geração que está à nossa volta. Jó era olhado por Deus desta maneira, um homem íntegro na terra, ninguém havia semelhante a ele. Ele era reto no que fazia, ele temia Deus, ele se desviava do mal. Eu vejo nessas palavras de Deus, aqui um Jó, pecador como eu e você, um Jó falho, um Jó humano, mas um Jó que lutava constantemente para temer a Deus, para obedecer a Deus, para caminhar com integridade, para abençoar aqueles que estavam à sua volta. E quando Deus se reporta a Satanás e diz: você viu o meu servo Jó? Deus está falando para Satanás sobre Jó, de um conceito, de uma retidão que Jó vivia. Querido irmão, aqui fica uma marca muito importante, a marca de uma vida íntegra. Deus nos chama nesta noite, nós que somos pais, você que ainda não é um pai ou uma mãe, você que está na caminhada de criar filhos espirituais, discípulos, Deus está dizendo: nós precisamos, na sociedade que estamos vivendo, viver uma vida íntegra. Eu quero te dizer que ainda é possível viver integramente no lugar onde nós estamos. Não havia ninguém, diz o Senhor, não havia ninguém semelhante a Jó, uma vida santa, uma vida de caráter irrepreensível. Que tremendo! Jó era um modelo para os seus filhos. Jó, ele ensinava com a sua vida e era respaldado pelo seu exemplo. Ele vivia aquilo que ele ensinava. A educação de Jó para os seus filhos era feita com a sua vida e não só com suas palavras, porque, querido irmão, é muito fácil nós, como pais, ensinarmos os nossos filhos com palavras, mas nós não vivermos o que nós ensinamos. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui nesta noite, em alguma área, em algum momento, em alguma etapa da sua vida, falhou, cometeu uma falha com seus filhos, mas hoje é dia de conserto. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, nós voltamos atrás, nós nos corrigimos, Deus está pronto para nos abençoar, para nos perdoar, para nos refazer novamente. Então aqui fica um modelo para nós, de um homem que deixou marcas abençoadoras na vida dos seus filhos. Estamos falando de Jó, uma vida íntegra. O verso 4 nos traz também uma característica muito bonita na vida de Jó. Diz que os seus filhos iam às casas uns dos outros. E eles faziam banquetes. Imagine, banquetes. Aquela comidança de família. Um final de semana, um dia ia os irmãos na casa de uma irmã, comiam, festejavam. No outro dia, ou talvez no outro final de semana, iam na casa do outro irmão. Eles faziam isso como família, estavam sempre banqueteando. Mas o verso 4 nos fala também que eles convidavam, toda a família, não deixava só um, não fazia só com um ou outro, mas eles faziam questão de ter os irmãos, para eles comerem e beberem com eles. Ou seja, nós vemos aqui uma marca da amizade que havia na vida dos filhos de Jó. Você consegue hoje ver esta marca na vida dos seus filhos? Porque isso é importante, isso é positivo. Eu não estou falando nos dias de hoje, quando a carne está tão cara, o valor é altíssimo, dá para comer picanha mais. Você tem que estar indo todo final de semana, cada vez na casa de um. Não é isso que eu estou falando.
Mas eu estou falando de uma comunhão, estou falando de uma alegria. Não havia divisão no meio desta família, não havia briga, não havia desentendimento, não havia irmão que guardava mágoa do outro irmão, ou irmã que guardava mágoa da outra irmã. Quando eu estou trazendo esta palavra ao teu coração, eu espero que você esteja fazendo um mapeamento, uma análise na sua vida. E querido, por favor, não fique triste se você detectar hoje que na sua casa, na sua história de vida familiar, não tem sido isso, você não tem experimentado, ou você não experimentou isso. Mas eu quero te dizer que daqui para frente, daqui em diante, você pode fazer a diferença. Você pode mudar essa história, como nós vemos aqui na vida da família de Jó. Irmãos que cultivavam amizade, e eu fico pensando como eles chegaram a esse ponto. Eu não tenho outra palavra para descrever, senão que Jó foi o responsável por isso. Um pai que mantinha sempre seus filhos em unidade. Um pai que procurava sempre não fazer acepção entre os filhos. Um pai que, talvez diferente de outros pais da Bíblia, como Jacó, como Jessé, que trouxe todos os seus filhos diante do profeta, porque aquele dia um dos seus filhos ia ser levantado rei de Israel, e ele trouxe todos os filhos, e o profeta disse, não é este. E vinha outro bonitão, e o profeta olhava e pensava, eu acho que é esse cara tem pinta de rei. E Deus dizia no ouvido do profeta, não é este. E ele dizia ao pai, não é este, manda outro filho. E o pai chamou outro filho, e outro, e Deus dizia, não é este. E acabaram-se os filhos, e o profeta não entendia, e Deus dizia, não é nenhum deles. Como não? Todos os filhos, tem mais alguém? Ele disse, então, na verdade, tem um piazinho lá, sabe, lá no meio das ovelhas. Mas ele é um piá, ele ainda é tão novinho, ele está cuidando das minhas ovelhas. Traga ele, deixe-me olhar para ele. E quando Davi entra naquele lugar, ou entra naquele espaço, Deus diz ao profeta Samuel, é este o meu ungido, o meu escolhido. É esse que ninguém dava nada para ele. É esse que eu tiro hoje de trás das malhadas e levanto ele como rei de Israel. Ele vai mudar a história de Israel. E foi isso que aconteceu naquele dia. Mas note a figura de um pai desatento, de um pai que fazia acepção entre os filhos. Este filho é melhor porque ele trabalha mais do que o outro que não trabalha. Este filho é melhor porque ele tem faculdade, o outro terminou o colégio só. Pai e mãe que me ouve nessa noite, se nós pudéssemos entender como a nossa atitude, como a manifestação do nosso amor, do nosso carinho para com os nossos filhos, faz a diferença na vida deles, vai construir o futuro dos nossos filhos. Eu não estou dizendo para você que você e eu não podemos motivar os nossos filhos, não podemos empurrá-los para frente, ajudá-los, nós temos que fazer isso, mas não agir como muitos pais agiram e como muitos pais nos dias de hoje têm agido. Jó zelava pela unidade dos filhos. Era uma família que vivia em harmonia. Era uma família que vivia a vida com alegria. Eu estava esses dias em casa conversando com as minhas duas filhas. E eu dizia para elas, Sofia e Débora, o pai quer falar mais uma coisa para vocês, mais uma vez. Porque sempre a gente toca nesse assunto. Graças a Deus elas se dão muito bem. São duas irmãs que se dão com diferença de idade de 6 anos uma da outra, mas se dão muito bem. São amigas. E eu dizia para elas, não se esqueçam que um dia
a família, a nossa família, se Deus resolver levar eu e a sua mãe primeiro, a nossa família serão vocês duas e os seus filhos e seus maridos. Portanto, vocês precisam cultivar essa amizade, cultivar esse carinho, esse amor, esse respeito, para que vocês possam um dia viverem bem, sem competição. Graças a Deus isso nós não vemos na nossa casa, mas isso é possível, porque Satanás, note, Satanás entrou na presença de Deus, e Deus olha para ele e diz: de onde vens? E Satanás diz: eu venho de rodear a terra. Satanás trabalha para rodear a terra e olhar as nossas vidas. Satanás trabalha para destruir o que Deus está construindo. Satanás, ele trabalha para destruir a família em todo momento, trazer desunião, trazer discórdia, trazer esfriamento na comunhão dentro da família. Eu venho aí, é o que Satanás faz, é um desocupado, mas que trabalha bastante. Um desocupado trabalhador, trabalha para destruir o que Deus constrói. Portanto, nós temos que estar vigilantes, atentos, e manter esta marca viva dentro da nossa família, esta marca da amizade com os nossos filhos. Eu imagino que Jó também participava desses banquetes. A Bíblia nos mostra, pelo menos no capítulo 1, que eles faziam isso entre eles. Jó, nesse momento, não, mas eu acredito que como pai, eles aprenderam com o seu pai este relacionamento junto da família. Uma outra marca muito importante está no versículo 5. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta. Decorrido o turno de dias, ou seja, passaram algumas semanas, alguns dias depois das festas, dos banquetes, dos churrascos, dos aniversários, das comemorações familiares, cada um por sua vez, e mandavam, eu estou no verso 4, é o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olhe isso, pai, você que está me ouvindo nessa noite, mamãe que me ouve nessa noite, nós podemos santificar os nossos filhos. Você, aqui esta palavra, ela tem um peso muito grande. Pastor, mas eu já sou um homem, meus filhos já são todos casados, já não moram mais comigo, já vivem suas vidas, mas ainda são seus filhos, ainda fazem parte da sua família. Você ainda pode orar por eles, você ainda pode apresentá-los diante de Deus, você ainda pode santificá-los todos os dias. Diz a palavra do Senhor que Jó levantava-se de madrugada e ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ele oferecia uma adoração a Deus, ele oferecia um culto a Deus, pela vida dos seus filhos, pelo número de todos eles, para cada um Jó fazia isso. Talvez, Jó pensava, talvez tenham pecado os meus filhos. Olha a preocupação desse pai com a vida espiritual dos filhos. Talvez ali no meio dos filhos de Jó tivesse alguns que não estavam nem aí com as coisas de Deus. Talvez essa seja a sua experiência nesta noite. Talvez existam filhos no seu rebanho, na sua família, que não se importam com Deus, não buscam a Deus, não oram, não falam com Deus, não leem a palavra de Deus, não se voltam para ouvir a Deus, como você está fazendo nesta noite. Mas se você entender esta palavra como uma palavra poderosa, que Deus pode usar a tua vida, pode mudar o coração dos seus filhos, ainda que eles já sejam independentes, adultos, já formados, casados, Deus pode trazê-los de volta, Deus pode trazê-los para a presença dEle, por causa da fé, por causa da sua intenção em agradar o coração de Deus. Não deixe esta marca desaparecer na sua vida, uma marca do zelo espiritual na vida dos filhos. Um esforço, veja aqui um esforço que Jó teve
quando seus filhos eram pequenos, muito provavelmente Jó os ensinava a temer a Deus. Se fosse nos dias de hoje, Jó se preocupava em levar os seus filhos na casa do Senhor. Jó se preocupava em saber o que seus filhos andam vendo na internet. Se fosse nos dias de hoje, Jó se preocupava em dar uma checada lá no Instagram dos seus filhos, para ver o que é que eles têm assistido, eles têm visto. Se fosse nos dias de hoje, talvez Jó entraria no histórico do Google, para ver quais são os sites que os seus filhos têm tido a curiosidade tem sido despertado para ver. Hello, você está ouvindo isso? É necessário, irmãos, nós entendermos que como pais da nossa família, nós temos que nos preocupar sim, porque os nossos filhos nada mais são do que a herança de Deus para nós temos que cuidar muito bem deles, somos mordomos. A Bíblia diz que eles são as flechas da nossa aljava, aonde nós pegamos essas flechas e miramos e fazemos com que elas acertem o alvo, que é a vontade, o amor de Deus, o nosso Pai. Aonde nós lançamos os nossos filhos para que eles cresçam. Cuide, valorize os seus filhos, se preocupe com o que eles estão vendo, se preocupe com o que eles estão falando, se preocupe com quem eles estão andando. Se preocupe com quem eles estão vindo da escola. Se preocupe com o que eles estão ouvindo na sala de aula dos seus professores. Jó se preocupava e pensava bem, meus filhos acabaram de fazer banquetes, comeram, falaram tantas coisas, talvez ultrapassaram os limites na bebida, fizeram coisas, eu não sei, mas eles podem de repente ter blasfemado, eles podem ter pecado, eles podem, o coração deles pode ter se afastado do Senhor. Vou fazer uma apresentação deles a Deus, e Jó ia orar. E olha um detalhe aqui, irmãos, tão especial e tão peculiar neste versículo. Diz a palavra que Jó levantava-se de madrugada e ele oferecia holocausto segundo o número de cada um de seus filhos. Talvez aquele que tem 8 filhos aqui já pensou, ufa, uau, 8 filhos. O meu pai teve 8 filhos. Os meus pais tiveram 8 filhos. E eu tenho certeza que os meus pais se preocuparam em orar, em buscar a Deus, em colocar a vida deles todas no altar do Senhor. Você que está me ouvindo esta noite, talvez você tenha um filho, e talvez você ainda não tenha sido despertado para a madrugada, levantar e orar pela vida do seu filho. Mas ainda que você não aceite, eu quero dizer nessa noite que eu profetizo sobre a minha e sobre a sua vida, que às madrugadas seremos despertados para orar pelos nossos filhos, porque queremos famílias consagradas a Deus, aleluia. Se você crê, aplauda ao Senhor. A marca da intercessão fiel. Jó era um intercessor. Talvez, meu irmão, nesta noite você pudesse pensar assim, pastor, eu estou um pouco longe, distante dessas atitudes de Jó. Meu irmão, se você nesta noite for sincero com você mesmo e com Deus, e chegar a essa conclusão, eu estou muito agradecido a Deus e muito feliz, porque Deus está falando ao teu coração e Ele está chamando você para esse novo momento. Talvez você seja alguém que possa dizer, pastor, eu não tenho filhos. Eu sou o filho, ou eu sou a filha. Pastor, os meus pais não são crentes, os meus pais nunca fizeram isso por mim, os meus pais não se importam comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, hoje Deus está ensinando você princípios poderosos, porque um dia você vai ter uma família, um dia você vai ser um pai, vai ser uma mãe, e você vai poder fazer a coisa certa, vai poder mudar a história da tua geração, da tua família. É isso que Deus está dizendo a você.
Se você não tem um filho, mas você pode orar por vidas espirituais. Senhor, dá-me filhos espirituais para Ti. Eu quero, Senhor, ser um pregador da Tua palavra. Eu quero ajudar esses novos que estão se convertendo a Jesus, a Sua palavra. Oro por eles. Meu irmão, eu quero dizer nesta noite com toda a convicção que nesta semana vai haver um congestionamento nas linhas entre nós e os céus, porque pais estarão sendo despertados para orar, pais estarão sendo despertados para se levantar, para buscar a presença de Deus pela sua família, levantando um altar de adoração. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas para os nossos filhos. Queremos vê-los com um tênis bonito, com uma calça da moda, queremos que ele tenha um celular melhor, um celular bom. Nós investimos tanto na vida dos nossos filhos, mas em coisas materiais. Não estou dizendo que isso não é importante, irmãos, porque a vida continua, nós temos que investir sim, se pudermos, mas nós temos que investir naquilo que a traça não corrói, nós temos que investir naquilo que o ladrão não rouba, porque o nosso tesouro não é terreno, nosso tesouro é celestial. Nós temos que investir no banco celestial na vida da nossa família. E quero encerrar falando de uma outra marca na vida de Jó. A marca da perseverança na oração. Porque muitos pais oram pelos seus filhos, mas chega um momento que desistem. Às vezes os filhos se desviaram, às vezes os filhos fizeram tanta bobagem, ou às vezes os filhos são tão, aos nossos olhos, são tão gente boa, são tão boas pessoas. Olha, não são crentes, não vão à igreja, mas não roubam, não falam mal de ninguém, é um filho estudado, é um filho trabalhador, tem uma boa esposa, tem um bom marido, é cuidadoso com seus filhos. Olha, o meu filho é gente boa. Mas eu quero dizer uma coisa a você: se o seu filho está longe de Deus, se o seu filho não segue a Deus, se o seu filho não prioriza as coisas de Deus, se o amor de Deus não está dentro do seu lar, se ali não há prosperidade que vem do Senhor, então tem alguma coisa que está faltando muito importante, tem alguma coisa que está errada ainda na vida do seu filho. Portanto, é necessário que nós continuemos perseverando na oração pelos nossos filhos. O meu filho é tudo isso, então está tudo bem, eu não preciso orar por ele. Precisa! Ore pelo seu filho que é gente boa. Ore por aquele filho que talvez seja um pouco desobediente, um pouco rebelde. Ore por aquele filho que se afastou do Senhor. Ore por aquele filho que está longe. Ore por aquele filho que não está mais no convívio da família. Ore por aquele filho que está nas drogas. Ore por aquele filho que está preso em vários vícios desta vida. Ore, persevere na oração. Diz a palavra de Deus que Jó fazia continuamente. A nossa geração necessita urgentemente de pais perseverantes na oração, que intercede pelos seus filhos. Que tipo de pai nós temos sido? Hoje eu estive pela manhã reunido com os jovens que têm atuado aqui na igreja com os seus talentos. E Deus falou tantas coisas ao meu coração nessa manhã. Olhando para eles, ali, juntos de mim, depois de um tempo de oração, onde podemos orar uns pelos outros, pela igreja, por esse culto maravilhoso desta noite. Oramos pela vida de vocês que estão aqui. Eu ali estava entregando a vida deles ao Senhor, e Deus falou tantas coisas ao meu coração sobre eles.
E eu louvo a Deus por eles, eu louvo a Deus pelos seus pais, eu louvo a Deus pelas suas famílias, eu louvo a Deus pelo que Deus está construindo na vida deles. Mas, querido irmão, ainda que haja essa construção, ainda que haja este amor, essa dedicação da igreja para com eles, não pode faltar a dedicação dos pais para com seus filhos. Satanás, de onde você vem de rodear a terra. Ele rodeia-nos, ele está nos procurando uma oportunidade para nos derrubar. Hoje é uma noite em que você pode chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu quero fazer a diferença na vida da minha família ainda. Senhor, dá tempo, Senhor. O Senhor pode trabalhar na minha vida, eu posso ser um exemplo, eu posso ser um modelo, eu posso ser um pai e uma mãe onde meus filhos, quando precisarem, eles sabem com quem contar, eles sabem quem ouvir, eles podem buscar o conselho. Jó teve relacionamento com seus filhos bem próximos. Olha que coisa linda, irmãos, ele entregava uma oferta pela vida dos filhos, um culto nesse holocausto. O holocausto nada mais era do que um amontoado de pedras bem preparado, onde se colocava madeira, se queimava lenha, e ali era colocada uma oferta, um animal, e oferecia aquele animal em sacrifício a Deus. Ali ele pedia perdão pelos pecados dos seus filhos. É tempo de cura e de libertação. E Deus vai começar a levantar aqui entre nós pais e mães de oração. Pais e mães espirituais que oram pelos seus filhos.